Aplauda o Senhor, irmão, pela vida do pastor Armando Filho. Lenda viva, tá doido. Vai cantar assim lá em casa, né? É bom demais. Glórias a Deus. Por mim, ele ficava cantando aqui até meia-noite, né? Bom demais. Poder estar aqui de novo na Devec Caruaru, pelo carinho que vocês sempre têm comigo, o meu ministério, pela vida do pastor Joab Saraiva, pastora Juliette, mais uma bênção. Não dá para dizer tudo, mas eu preciso publicamente dizer que o Senhor é uma bênção. Leve, tranquilo, precisa explicar muito, Senhor. Sério mesmo, que Deus preserve a nossa amizade, a nossa aliança, e que eu possa ser também uma via que volta, né? Porque tem gente que só recebe, né? E eu tenho sempre pedido isso a Deus, eu quero ser uma via que também volta. Deus abençoe pastor Leandro, todos os demais pastores, vocês são nobres demais. Constrange a gente com a forma como vocês nos recebem. Bom demais estar junto ao pastor Armando Filho, Senhor. Eu já fiz 48 anos, nasci numa igreja, nasci num lar cristão, filho de pastor, e as suas músicas, seus louvores marcaram muito minha adolescência, minha juventude. E eu sei que o senhor brincou aqui quando disse que o Rio de Janeiro não lhe conhece, muito pelo contrário, o senhor é uma referência. Se ninguém nunca disse isso, duvido muito, eu digo publicamente, o senhor é uma das grandes vozes da nossa nação, e que Deus lhe dê vida longa, porque tem uma geração que veio depois que reconhece a importância que o senhor tem para a música brasileira, música gospel, música cristã, e também para a igreja brasileira. Eu vou dizer o que disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, né? E não vim preparado, mas eu fico incomodado, eu tenho honrar, eu tenho que, de alguma coisa, demonstrar o carinho que a gente sente pelas pessoas. Isso tem que ser público, tem que ser feito em vida, de alguma forma, né? E aí, eu não sei, eu vou dar o meu relógio para o senhor. Não é um grande relógio, tá? Custa uns R$100, tá bom? É sério. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Um texto conhecidíssimo da palavra de Deus. Isaías, capítulo 6. A partir do versículo 1. Diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me.
Amém. Digamos todos graças a Deus pela palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, como eu disse, é um texto que nós conhecemos bem. E na minha humilde visão, uma palavra que reflete, retrata bem o que Isaías está vivendo no capítulo 6 é experiência. Uma experiência que Deus está dando ao profeta. Essa experiência ela começa a ser descrita, relatada, como esta frase que popularizou-se, ficou famosa, no ano em que morreu o rei Uzias. É muito comum, ao lermos, ouvirmos ou falarmos esta frase, entendermos que foi necessário que o rei morresse para que o profeta tivesse essa experiência de sua visão, dos seus olhos serem abertos para contemplar, para ver o Senhor, a glória do Senhor. Mas a verdade não é isso, ou necessariamente isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que no ano em que o rei morreu, eu vi o Senhor. O texto não diz depois que o rei morreu, ele diz no ano. Então ele usa a morte do rei como uma referência para que se lembrasse ou se soubesse que no ano que o rei morreu, eu também tive uma experiência com Deus. Então a experiência ela pode ser antes, como ela pode ser depois. A verdade é que para nós não perdermos nada nesse texto, fica uma lição, uma aplicação. No ano de uma perda, no ano de uma perca, no ano de uma morte, eu vi o Senhor. Então recebe a palavra, você está no Profetizando 2026. Teu ano não será definido por aquilo que se foi. Eu vou repetir isso aqui, você vai colocar no Instagram. Teu ano não será definido por aquilo que foi tirado ou arrancado, porque no ano que algo foi tirado, você também recebeu algo do Senhor para a tua vida. Eu vim liberar para a vida de alguém que tem fé para receber. Teu ano não será definido por coisas negativas, por coisas que se foram, mas será definido por aquilo que do céu virá para marcar a sua vida. Glória a Deus. O que foi que houve neste ano? Ele vai dizer, eu vi. Me permita dizer que ter alguma coisa a dizermos acerca do que ouvimos não está errado. Escutei, não está errado, mas melhor de dizermos aquilo que temos ouvido é termos este nível de experiências que Isaías está tendo. Não é o que alguém me contou, eu vi. Não é o que alguém me disse, eu vi. Eu vim dizer para alguém, irmãos, aleluia, eu vim profetizar que este é um ano onde as suas experiências se materializarão. Aleluia. Não é o Deus do meu pai, não é o Deus da minha mãe, não é o Deus da igreja, não é o Deus do meu pastor, é o meu Deus. É uma experiência pessoal, é uma experiência sua. Aleluia. Por que você está lá? Porque eu vi. Por que você está firme? Porque eu vi. Ai, 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 eu já disse isso daqui, vou repetir. O Jó, que perde os 10 filhos, perde a mansão, perde todas as suas empresas, e mesmo depois de tudo isto, mantém a fé, a integridade, a perseverança. E a pergunta que não quer calar é: como alguém em um nível tão baixo, em um nível tão grande de provação, mantém a sua fé? Aí no capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive. Está firme porque
não é testemunho dos outros, eu sei. Está em pé por quê? Porque eu sei. Levante a mão e eu libero palavras proféticas sobre a sua vida. Eu sei, eu não vim aqui enganar, ludibriar, iludir, como diz ali os meus amigos. Eu vim aqui lhe dizer a verdade. Pastor, esse ano é só vitória. Não, vai haver crises, vai haver desertos, haverá fornalhas, haverá desafios, mas fica tranquilo, o Deus que se revela, o Deus que se manifesta, o Deus que você conhece, vai fazer com que você persevere. Eu sei. Aleluia. O que foi que você viu, Isaías? Aí ele vai dizer: eu vi o Senhor. Eu sou um pregador pentecostal. Eu acredito nos mistérios de Deus. Acredito em profecia. Acredito nos dons do Espírito. Acredito e sei que vocês também acreditam. Acredito em revelações. Acredito em visões. Acredito, embora reconheça, eu não as tenho. Deus não me deu isso. Não, eu mal enxergo com esse olho aqui. Irmão, eu fico doido quando alguém fala: eu estou vendo um anjo aqui. Eu fico apavorado. E olha que eu já orei: Senhor, abre a minha visão espiritual, me mostra um anjinho. Eu não sei, mas Deus não me mostra nada. Mas eu acredito, não é porque eu não tenho que eu descreio. Deus abriu os olhos espirituais. Agora, se eu pudesse, pastor Joabe, escolher o que ver, eu acredito em visões, eu acredito que em mundo espiritual, eu acredito no bem e no mal, eu acredito em céu e inferno, eu acredito em Deus, eu acredito no diabo, acredito que essas forças se opõem, embora Deus sempre prevaleça, e acredito que Deus pode mostrar tanto o céu como o inferno para alguém, tanto os anjos como os demônios. Mas eu preciso manifestar a minha opinião, o meu desejo. Se Deus me dissesse: eu vou abrir teus olhos espirituais, tu quer ver o quê? Irmão, me perdoe quem anda vendo demônio, eu quero ver o céu. Eu gostaria de ver o meu Senhor. Eu me lembro do Paulo: conheço o homem, se na carne não sei, se no espírito não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Você sabe o que significa a palavra inefável? Aquilo que não se pode descrever por palavra. Não tem no grego, não tem no hebraico, não tem no latim, não tem no aramaico, não tem no português, porque é extraordinário. Aleluia. Eu vi o Senhor. E ele não diz só que está vendo o Senhor, ele diz como viu o Senhor. Como foi, Isaías? Assentado. Não, coloque a mão no ombro de alguém e diga: fique em paz. Não foi desesperado. Não foi preocupado. Não foi atribulado. Isaías está olhando e dizendo: é o Senhor. E como é que ele está, Isaías? Ele está sentado. Nós dizemos que o mundo caminha de mal para pior, e eu concordo com tal declaração. Acredito no que diz a palavra, que dá-nos uma visão do mundo, e não é uma visão muito boa. Mas eu preciso dizer para alguém que anda preocupado com a
as coisas da terra. A realidade da terra não representa a realidade do céu. O mundo está perdido, Deus não. O mundo não sabe para onde está indo, Deus não. Eu vim dizer para alguém: Deus, o Deus desta igreja, continua no comando e no controle de todas. O trono está ocupado. O trono está ocupado. Tem alguém assentado. Pegue na mão de alguém, se você puder e quiser. Aleluia. E diga: tranquilize a tua alma. Tem alguém no comando. Pastor, mas o mundo, opa, é do céu. Tem alguém no controle. Aleluia. Aleluia. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Se usa dois adjetivos para tentar de alguma forma descrever a visão que Isaías estava tendo deste trono onde Deus estava assentado, alto e sublime. Falta palavras, não dá para descrever. Ele continua dizendo: e o seu séquito, repita comigo, por favor, diga: o seu séquito. Eu sei que parece palavrão, mas não é. Diga: séquito. Enchia o templo. A gente então vai buscar tentar entender, saber o que é séquito. E entre das várias definições ou explicações que se dá acerca do que é séquito, uma das, e é a que eu mais gostei, é a que todas as vezes que um rei saía para a peleja, para a guerra, para a batalha e vencia, esta vitória, ela era escrita, ela era narrada em um pedaço de pano. No ano tal, o rei, no dia tal, com uma quantidade de homens, com seu exército, saiu para o lugar tal e ganhou e venceu, saía para outra guerra, ganhou. Então se escrevia, e à medida que ele ia construindo uma quantidade de vitórias, eles começavam a costurar uma vitória na outra. À medida que ele ganhava, que ele conquistava, ia se costurando uma vitória na outra. E a hora que aquilo ganhava uma certa, um comprimento, ele começava a usar como um manto. Porque o que o rei queria? Quando ele passasse, quando ele desfilasse e alguém olhasse para o seu manto e percebessem quanta vitória, quanta vitória. Aí Isaías olhou e falou: eu vi o manto dele. E o manto dele não, o manto dele não estava na esquerda, o manto dele não estava na direita, o manto dele não estava em volta do trono. Como é que era, Isaías? O manto dele era tão grande que enchia. E por que enche, pastor Clésio? Porque ele nunca perdeu uma batalha. Baterista, tu não é meu amigo não. Baixista, cadê? Ei, é profetizando 2026. Eu vim dizer que o Deus desta igreja nunca empatou. O Deus desta igreja nunca perdeu uma batalha. Ele pode não entrar, mas se ele entrar, é vitória.
É vitória! É vitória! Cadê o povo do Deus que nunca perdeu uma batalha? Joga a mão no terceiro andar, abre a boca e dá o teu brado! Oh, levante a mão direita, coloque no ombro de alguém e diga, fala para ele, não é Maracanã não, meu filho. Isso aqui não é torcida do Flamengo não. E o Flamengo está bem, mas de vez em quando tropeça. O jogador X hoje não estava. Deus não. E a gente pelo Flamengo chora, grita, quebra a TV. Aí chega diante de alguém. Aleluia. Nunca. Você tem noção do que é isso? Nunca perdeu uma batalha. Me prova. Olha o manto dele. Olha o séquito dele. Nunca perdeu. Pastor, o senhor está inventando. Pastor, o senhor está forçando o texto. Não estou. E eu vou provar. Versículo 3. E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Uma vez não basta, 2 vezes não basta, 3 vezes santo. Eles podiam dizer que ele era o Senhor de qualquer coisa, mas eles vão dizer a este que nós gritamos: Santo, 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 ele é o Senhor dos exércitos. Eu estou pregando para alguém aqui, o Senhor dos exércitos. E por que ele é Senhor dos exércitos? Porque toda a guerra que ele entrou, ele não perde. Aí eu vou para o Salmo 46. Diz o Salmo 46. Eu vou ler a partir do versículo 1. É a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Não será abalada. Versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Agora olha o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Pegue na mão de alguém e diga: alegra a tua alma, alegra a tua alma, porque o Senhor dos exércitos não está lá. O Senhor dos exércitos não está com eles. Está com quem? O Senhor dos exércitos está com Adevec, Caruaru. O Senhor dos exércitos está com Adevec do mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está conosco. Oh, irmão, tem um manto de glória aqui. Tem um manto profético aqui. Esta graça que me acompanha há mais de 30 anos. Aonde houver alguém com o coração quebrantado, receba esta presença agora. Seja cheia, seja cheia agora.
Agora tem algo que me chama a atenção. Ele não diz é o Senhor do exército. Ele diz Senhor dos. Não é Senhor do singular, é Senhor do. Ué, mas comandante tem quantos exércitos? Normalmente é um. Pode dividir, mas é só um. Mas Deus não. Senhor dois, plural. Quantos anjos ele tem? O diabo levou 1/3, mas para cada demônio ainda existe 2 anjos. Já ganhou. E não precisa nem mandar 2. A Bíblia diz 1 no meio do exército dos assírios. 185.000 mortos. Imagina se ele mandar um exército. Mas ele não precisa só do que tem no céu, na terra. Se ele quiser, na terra, ele usa até quem não é crente. Exército de Deus, vai lá. Serve o meu servo. Ajuda a minha serva. Por quê? Porque tu é meu exército. O mundo animal, se ele precisar, ele fez grande peixe virar Uber para levar profeta para pregar. Ele fez corvo trazer carne no bico para servir profeta. E porque quem mandou foi Deus. Ele fez jumenta abrir a boca e dizer profetiza. Eu vim dizer para alguém, não vai dar para Satanás em 2026. Por quê? Porque se ele precisar no céu tem, se ele precisar nos ares tem, se ele precisar na terra tem, se ele precisar nos homens tem, se ele precisar no mundo vegetal ele tem, no mundo animal ele tem. Prepare-se, porque virá a vitória de tudo quanto é lado, porque ele é o Senhor dos exércitos. Diga para umas 3 pessoas. Diga para umas 3 pessoas. Vamos nos alegrar. Agora pergunte para ele ou para ela, por quê? Aí você diz, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O versículo 2: os serafins, uma classe de anjos, estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, reverência, temor. Com 2 cobriu os pés, testemunho. E com 2 voavam. E por que, pastor? Aí, na boa, deixa o pregador, é profetizando. E por que com 2 voava? Por causa de quem eles estavam na presença. E quem está diante de Deus não cai, só voa. Não, pegue na mão de alguém e diga, lá vai. Esse não é ano de queda. Não, tu está na presença dele, reverente, com testemunho. E agora? Vai voar. Pastor, mas tem uma galera, tem uma multidão esperando. Vai ficar velho de tanto esperar, porque diante de Deus tu vai subir. Voava. Aí o versículo 3 diz, e clamavam uns para os outros. E antes que alguém me acuse, pastor, o senhor está dizendo coisas que não. Clamar aqui é gritar mesmo, é falar em voz alta. Então olha para alguém e diz assim, me perdoa, mas eu vou gritar mesmo.
Tem barulho no céu, vai ter aqui na terra também. E por quê, pastor? Porque vamos copiar o que tem lá. E o que tem lá? Presença. É porque ganhou na Mega Sena. Não, pastor, não precisa. É porque saiu uma boa notícia hoje. Não precisa. E por que este barulho todo? É por causa de quem eu estou na presença. Ele é digno. Até ver que Caruaru, só quem reconhece que a Ele pertence toda glória, toda honra, todo louvor. Eu vou te dar 50 segundos para você encher esta casa. Glória a Deus, aleluia. Agora diz o texto: e clamavam uns para os outros. Quem sentou do teu lado vai se arrepender agora. E clamavam uns para... Ué, não é para Deus? É para os outros? É. E clamavam uns para os outros o quê? Santo. É olhando para o outro. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E aí eu fiquei pensando nisso, pensando. Falei, mas um para o outro. Ah, a Bíblia é perfeita. Não há confusão. Entendi. Eu não sei se dá para os irmãos da mídia colocar 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 21, se der, você vai perceber de forma muito clara, rápida, objetiva, como se alinha é assim mesmo, ao vivo. Vai dar? E aconselhou-se com o povo e ordenou. Tem alguém comigo aqui? E ordenou cantores para o que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Segura, você tem que considerar duas coisas. Primeiro, ordenou cantores, separou, escolheu cantores. A pergunta é: por que no dia da guerra, no dia da batalha, Josafá está ordenando, separando cantores? Não tinha para no dia da guerra ele ter que escolher? Tem. Mas eu vou te explicar o que Josafá está fazendo. Ordenou para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos... E era para dizer o quê? Louvai o Senhor.
porque a sua benignidade dura para sempre. Então, normalmente, quem lê esse texto já entende que aqui eles estão louvando o Senhor, e não é verdade, porque põe o versículo 22. O versículo 22 diz: e quando começaram com júbilo então o 21 não pode ser louvor, porque o louvor começa no 22. Volta no 21. Segundo, não é louvor a Deus, porque senão o termo estaria errado. Não teria que ser louvai, teria que ser louvado seja o. Eles não estão dizendo louvado seja o Senhor, eles estão dizendo louvai. Então não é para Deus, é para quem? É para quem está perto. Por isso que o texto diz que saíssem diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade. Pastor, eu não entendi. Josafá está dizendo: já que Jeová pegou a guerra para ele, já que ele é o Senhor dos exércitos e está dizendo que esta peleja não é nossa, é dele, eu tive uma ideia. Eu não quero uma equipe de louvor, eu não quero um cantor, porque senão fica a equipe cantando, fica o cantor e a igreja toda, o povo todo parado. Não, eu vou ordenar mais cantores e vou fazê-los sair diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmão, tu tem que ter sentado perto de um crente afoguetado, porque o problema é que gelado, quando senta perto de gelado, fica um iceberg só. Não, pastor, sentei perto de um doido, bem feito. Isso aqui não é terra gelada. O barulho que sai daqui é barulho de guerra, é barulho que quem está lá fora fica pensando: o que está havendo lá dentro? É o povo incentivando uns aos outros. Vai, começa a bater na mão de alguém e a dizer: abre essa boca, louvai ao Senhor. O Senhor vai guerrear, mas enquanto ele guerreia, a igreja, vai, bate no ombro dele, bate na mão dele e diga: louvai ao Senhor, porque enquanto ele peleja, enquanto ele guerreia, não é uma equipe, não é um departamento, não é as irmãs da intercessão, não é o grupo do sobrenatural. Para de terceirizar responsabilidade. O papel da adoração é dado à igreja. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diga aleluia, e quem é batizado no Espírito Santo, abre essa boca cheia de dente que Jeová te deu e encha. Vai, meu filho, vai, encha. Abra a boca, pai. Fala pro teu pai: abra a boca. Só quando era da cachaça, só enfiava o pé na jaca. Aceitou Jesus, quer economizar. Fala pra tua mãe: abra a boca. A senhora, quando quer gritar dentro de casa, ninguém lhe controla, ninguém lhe segura. Eu quero ver agora. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Eu profetizo, pastor Joab, que no ano da oração aqui na ADVEC vai ser tanto avivamento, que desviado, quando entrar aqui, vai ser renovado na hora. Eu profetizo que quem não é batizado no Espírito Santo não vai se aguentar. Vai começar a falar em línguas estranhas. O que houve? Contagiou.